Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui para aquele nosso vídeo noturno, né? Com todas as notícias do Vasco da Gama. Nada gostosas, né? Depois da derrota de ontem, 2-1 para o Fluminense. Porra, uma atuação, nós já falamos bastante aí no vídeo de ontem. Pô, lamentável, né? Lamentável o que a gente viu em campo ontem. Agora, se a gente for analisar friamente, não é de se espantar, né? E hoje esse vídeo, eu quero falar bastante sobre isso em relação à questão de grana, de dinheiro, que é o que move o futebol, não só o futebol brasileiro, mas o futebol mundial. Vamos falar de algumas notícias que saíram agora à noite, durante o dia, né? Uma eu já quero rechaçar, né? Rechaçar, porque é mais uma fake news em relação ao jogador aqui do Tajeres, o Federico Girotti, atacante, segundo a reportagem que está na Net Vasco, da agência RTI Sport. A RTI Sport é mestre em passar notícia que não tem fundamento. Falando que o Tajeres quer negociar o Federico Girotti por no mínimo 3,5 milhões de euros. Nesse ponto aí eu não estou nem discutindo, tá? Não sei o valor que o Tajeres quer pelo atleta, não conheço o atleta, né? Não sei se presta, se não presta. Agora, o que eu vou rebater é que na reportagem aqui diz que o presidente do Tajeres, o Andrés Fassi, entrou em contato com o Vasco interessado no zagueiro Manuel Capasso. Isso é mentira. Isso não existe. Isso é fake news. Inclusive, já desmentido pelo próprio presidente Andrés Fassi. Tá? Que é um presidente muito duro de negociar, e eu aqui não critico ele, acho que tem que ser assim mesmo. Ele joga pesado pelos interesses do seu clube. E era assim que a gente gostaria de ver no Vasco, né? Então, essa notícia que ele está interessado no Capasso, eu afirmo a vocês que ela é falsa. Ela não procede, né? E aqui na reportagem diz que depois que o Pedrinho soube desse valor de 3,5 milhões de euros, que o Vasco se retirou de qualquer tipo de negociação, afinal, o Vasco não tem condições de avançar em negociações com esse valor. Mas aí eu pergunto, não tinha 7 milhões de dólares para dar no Brian Rodrigues? Não tinha 6 milhões de euros para dar no Bruma? Não estou dizendo nem que valha o tal do Girotti, porque eu não conheço, já falei. Eu só estou questionando o seguinte, mais uma vez, tem dinheiro ou não tem dinheiro? Uma hora tem dinheiro, outra hora não tem dinheiro. Qual é a verdade? A gente não sabe, né? Porque ninguém da direção bota a cara para nada. Tomamos uma porrada vergonhosa ontem do Fluminense. Não pelo placar, que foi um placar normal, 2-1, mas pela forma que foi. Só o Carille botou a cara porque é obrigado a dar entrevista depois do jogo. Porque os jogadores mesmo, vocês repararam, nem no final do primeiro tempo, nem no final do jogo, botaram a cara para dizer alguma coisa. O Marcelo Santana, o Pedrinho, o Felipe, estava tudo lá em Brasília ontem. Ninguém botou a cara. Botaram o Carille lá para responder 4 perguntas, ele meteu o pé rapidinho. Bom, especulações. Outra especulação do dia, né? Trata-se do atacante. Ai, meu Deus. Eric. Esse aí, vocês lembram dele, né? Atuou pelo Palmeiras, atuou no Botafogo, jogador de 30 anos, 1,70 m,
ponta direita, avaliado atualmente 1.300.000 euros. Né? Já jogou de ponta esquerda, já jogou de centroavante, jogador rodado, cria do Goiás, passou pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, jogou no Botafogo, aí foi para o Japão lá jogar no Yokohama, voltou para o Palmeiras, jogou na China também, no Shanghai, sei lá o nome do time. E agora está no tal do Machida Sélvia. É um time que eu nunca tinha ouvido falar do Japão, né? E aí eu fui atrás para ver como é que é a condição desse time lá no Japão. Né? O campeonato japonês 2025, ele não começou ainda. Tá? Parece que começa agora em fevereiro ou março. Mas no ano passado, o Machida Selva não foi mal não, tá? O campeão foi o Vissel Kobe e o Machida Selva terminou em terceiro lugar no campeonato. Tá? Então, não foi bem. Não sei como é que foi a atuação do Eric, se era titular, se era reserva. Cara, não tive saco para procurar isso, não. Até porque o Vasco só vai avançar alguma negociação com esse jogador se ele conseguir a liberação do time japonês. Ou seja, se vier de graça, Vasco pagando só salário. Se o Vasco tiver que meter alguma grana, não vem. Eu me lembro desse Eric, jogou um jogador aí, porra, padrão Adson, tá? Padrão Adson. Nada de mais, nada de menos. Inclusive, né, é um jogador que joga até meio parecido com o Adson. Não vai muito para o fundo, puxa muito para o meio. Né? É isso aí. Se vier, seria no padrão do que a gente já tem, nada para fazer muita diferença. Em relação a atacantes, saiu uma reportagem na Net Vasco que eu queria trazer para vocês aqui, que eu achei muito interessante, que diz respeito ao seguinte, que o Vasco tem tido dificuldades em contratar atacantes de lado de campo nos últimos 10 anos, tá? E aí fez uma lista aqui dos jogadores do Vasco com mais de 5 gols por temporada nos últimos 10 anos. Vocês vão ver uma coisa, gente. A qualidade desses jogadores. Olha só. O Cano, ok, bom jogador, 24 anos, 24 gols. O Verrete, não preciso falar. O Nenê, também não. Aparece o Cano de novo. Aí vem aí, ó. Iago Pikachu fez 19 gols em 2018. O Raniel, 16 gols em 2022. Aí tem o Peck, 14 em 2023. O Thales, falecido Thales, né? Com 13 gols em 2016. Aí aparece o Nenê de novo ali em 2022. O Andrés Rios, em 2018, com 12 gols. Aí vem Nenê, Verrete, aí aparece o Riascos, com 10 gols em 2016. O Pedro Raul, com 9 gols em 2023. O Marrone, 9 gols em 2023. Aí vem o Pikachu de novo. O Andrei Santos, né? Cria com 8 gols. O Ederson, lembra do Ederson, pequenininho, centroavante? Jogou até bem aqui no Atlético Paranaense, no Vasco Fernando. Né? 8 gols. Aí tem o David, o Gabriel Peck aparece de novo ali, Marquinhos Gabriel, Morato, vou falar só os nomes, tá? Maxi Lopes, Thiago Galhardo, né? Luan, Lucas Piton, Andrei, Wagner, Luiz Fabiano, Thales, Andrezinho, né? Aí tem o Paê lá embaixo, né? Jair, Danilo Barcelos, que nem é atacante, Thiago Reis e o Pikachu novamente em 2017 com 5 gols. Porra, tem algum craque aí nessa lista? Você vê. Em 10 anos, jogadores que fizeram mais de 5 gols por temporada. Tem algum craque aí? Rapaziada, isso ilustra bem as contratações que o Vasco vem fazendo ao longo de uma década.
Eu coloquei num dos vídeos meus aí, semana passada, né? Essa capa aqui, que eu vou replicá-la aqui na live. Na live não, desculpe, no vídeo, né? Que é uma capa que está o Marcelo Santana aí. E eu faço uma pergunta: ele é o único culpado? Eu vou reafirmar o que eu falei nesse vídeo. Ele tem a sua parcela de culpa, mas está longe, mas muito longe de ser o único culpado. Há uma pressão absurda para mandar o cara embora. Eu acho até que tinha que mandar mesmo, porque para mim é mais um incompetente que está lá. Só não imputo ele a culpa maior. Agora, mandar o Marcelo Santana embora resolve alguma coisa? Essa é a minha pergunta. Porque nós já tivemos aí, na função dele, o Brax, que por incrível que pareça foi o melhor deles. Tivemos aí um outro que ficou um pouco tempo, que eu nem lembro o nome dele, Pedro alguma coisa. Tivemos aí o Alexandre Matos, que veio cheio de expectativa e não fez nada. E o Marcelo Santana. Mandar ele embora muda o nosso panorama? Muda da água para o vinho o problema que nós estamos vivendo? Não vão mandar ele embora. E está prestigiado. Porque o Pedrinho sabe, a diretoria sabe que a culpa não é dele. Ele não está nem envolvido diretamente com negociações de jogadores para o time profissional. Ele está envolvido em negociações até com jogadores de time da base. Tanto que só lá do Rio Grande do Norte eles já trouxeram 5 jogadores. Lembrando que ele veio do América de Natal. Trouxe 5 jogadores do Rio Grande do Norte para a base. Muita coincidência, né? De repente, de uma hora para outra, o Rio Grande do Norte virou um celeiro de excelentes jogadores da base. Ele não será mandado embora. Não nesse momento. Está prestigiado, vai continuar fazendo o trabalhinho dele. Agora, a grande questão é o seguinte, meus amigos. É uma pergunta que eu quero fazer e gostaria que vocês colocassem aí no comentário, nos comentários desse vídeo. É possível fazer futebol nos tempos de hoje sem dinheiro? Aí alguém pode falar assim, não, Dib, tem que ter dinheiro, mas tem que ter criatividade também. Concordo. O Botafogo, para mim, é o maior exemplo, e o Fortaleza, de criatividade na hora das contratações, porque conseguem descobrir jogadores a custo zero ou muito barato e que dão um excelente resultado. E o Vasco não faz isso. O Vasco, quando contrata, contrata mal, jogador ruim, pagando caro. Agora, uma coisa tem que se mostrar claramente, né? Um post que saiu hoje que ilustra muito bem isso que eu estou dizendo. E aí as coisas não são por acaso, né? No âmbito do futebol, né? Que mostra isso aqui, meus amigos. Vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Valor gasto pelos clubes nessa janela, tá? Vou aumentar o máximo que eu puder aqui, ó. Palmeiras gastou mais de 230 milhões. Botafogo, mais de 130 milhões. Aí vem Bahia, Atlético Mineiro, Cruzeiro com mais de 70 milhões, Fluminense com 60, Bragantino, Santos, Internacional, Sport Recife, gente. Sport Recife, Mulambada, Corinthians, Vitória, Grêmio, Fortaleza, Ceará, Juventude, São Paulo. Sabe quem não gastou um tostão até agora na janela? Mirassol e Vasco. Zero. Todos os jogadores que chegaram aí, os 5 que chegaram, os 3 zagueiros, o goleiro e o Tietê, foram a custo zero. Qual desses aí valeu a pena? O Tietê? Acredito que sim. O goleiro eu acho um bom reserva. O Maurício Lemos e os outros 2 zagueiros. Maurício Lemos nem jogou ainda, né? E também não dá para entender por que vai fazer uma semana, apesar que eu recebi uma informação hoje que ele será relacionado para o jogo contra o Sampaio Correia na próxima segunda-feira. Mas é muito tempo, né? Agora, o Vasco, como um time grande, numa janela que já está aberta,
há 40 dias não gastar um centavo, não tem como entender. E aí eu volto a perguntar a vocês, dá para fazer futebol sem gastar dinheiro só com criatividade? Eu digo a vocês que não dá. Só com criatividade não dá. Você tem que ter criatividade, mas tem que pôr grana também, né? E aí eu queria trazer um vídeo para vocês aqui, né? Eu não sei quem é esse senhor que está falando aí, né? Galera da Bahia, de repente, pode conhecer, né? Mas ele falou uma coisa nesse canal aí, Central Bahia, que eu achei muito interessante e eu gostaria que vocês ouvissem comigo. Que sempre relegou muito o Nordeste, já estão acreditando mais no futebol no Nordeste, através do Fortaleza, que começou, né, essa história, muito bem dirigido, Fortaleza, e agora o Bahia. A gente tem que dizer também que é o seguinte, muita gente, inclusive na nossa imprensa, criticou quando o Bahia procurou o City para comprar a SAF. E a gente tem que dever isso a Berintani também, que foi que fez uma boa administração no Bahia e conseguiu trazer o City para cá. E o Bahia só está nessa situação porque tem por trás uma garantia do City na contratação de seus jogadores. Por isso contratou Everton Ribeiro, Marcos Alexandre. O Bahia não teria essa condição nenhuma, estaria na mesma situação do Vitória se não tivesse esse dinheiro do City. É por isso que todo mundo hoje está correndo atrás de fazer uma SAF. O Vasco não deu muito certo ainda com essa questão, porque sem dinheiro o futebol hoje é estritamente comercial. Não se faz futebol sem dinheiro. Não existe. Não existe mágica. Por isso que eu digo, essa mudança constante de treinador é para enganar torcedor. Treinador não é mágico. Daqui a pouco vão tirar o Carpini do Vitória, ele não tem culpa nenhuma. Por quê? Porque o Vitória não tem time. Futebol tem que ter time dentro de casa. Até na pelada a gente escolhe os melhores para jogar. Então não adianta, você ali não vai tirar leite de pedra. Jogadores ali que não têm a mínima condição técnica de jogar a Série A, jogam a Série B. E o Bahia contratou jogadores de bom nível ainda no futebol brasileiro. O Everton Ribeiro é o que a gente pode aqui, dentro desse comentário, falar. Jogador que dá o equilíbrio no meio de campo. Gianluca, quando é que o Bahia teria condição de contratar esses jogadores? Rapaziada, o que esse senhor falou aí é exatamente o que eu penso. Não se faz futebol sem dinheiro. Futebol sem dinheiro é puramente comercial. Você não vai ganhar nada. Você não vai ganhar nada. E aí o que acontece? Ele fala aí, até na pelada tu escolhe os melhores. É verdade. Quem, porra, moleque já brincou de pelada aí no sorteio e tu ia quem? Primeiro nos melhores. Os pés de rato iam ficando para trás. Outra verdade que ele fala, que se manda técnico embora a toda hora e técnico não faz milagre mesmo. Sem jogador bom, não há técnico que dê jeito. O Carille vai poder fazer milagre nesse time do Vasco? Não vai, gente. O máximo que ele vai conseguir, com muito custo, é uma vaguinha de novo numa Sul-Americana aí, se conseguir. Ou alguém acredita aí que nós vamos beliscar um título, seja ele qual for? Com esse elenco atual, é impossível. Sem dinheiro, meus amigos, não se faz nada no futebol. Então, o presidente Pedrinho, ele tem que pensar nisso. Para mim está muito claro. Ele não quer vender a SAF do Vasco. Ok, acho bacana. Mas vai ter dinheiro para montar um bom time, para representar essa camisa aqui? Ou nós vamos ficar nesse sofrimento, nesse túnel escuro e sem luz? Se você gostou do vídeo, meus amigos, mais uma vez, peço que deixe seu like, compartilhe e se inscreva no Corujão Vascaíno. Um abraço, até a próxima.